Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus continue em nossos corações. A gente foi convidado a falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma exortação de Jesus para que a gente busque a maior quantidade de perfeição, o maior grau de perfeição possível a um ser humano. Lógico que a gente nunca vai se igualar a Deus, porque se Deus nós pudéssemos nos igualar, Deus não seria único, né? Mas nós podemos colocar as nossas perfeições num grau bem superior àquilo que a gente sente no momento ou pensa no momento, né? Basta que a gente se esforce. E a gente aprendeu ouvindo alguém falar, dizendo que é difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Deus não colocaria essa meta para a gente. E ele na parábola ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. E o semeador, é lógico que nós vamos identificar na parábola cada personagem, o semeador é o próprio Jesus, né? E sendo Jesus a sua semente, que ele veio trazer para nós, é o Evangelho. E o lugar onde ele se refere a que caiu cada parte da semente, seriam os nossos corações. De que forma nossos corações estariam dispostos a atender e acolher essa semente que é o Evangelho que ele veio trazer para nós. E ele diz que num primeiro momento, quando saiu a semear, essas sementes caíram ao longo do caminho, né? E vieram os pássaros do céu vieram e a comeram, quer dizer, não produziram. A outra parte caiu em meio aos pedregulhos, né? E como não tinham raízes profundas onde pudessem se fixar, logo também vieram, o sol veio e as queimou, matando-as, sem que elas também oferecessem qualquer tipo de produção. Uma outra parte caiu em meio aos espinheiros, e quando começavam a florescer, esses espinheiros se fizeram mais fortes e a sufocaram também, não deixando-as que produzissem. E a outra parte caiu em terra boa e veio a produzir 100, 60 e 30 por um. Bom, desdobrando essa passagem, a gente vê que Jesus ele coloca na própria parábola, nomeia cada cenário em que isso se deu. Quando ele fala das sementes que caíram ao longo do caminho, ele fala daquelas pessoas que recebem num primeiro momento a palavra de Deus, né? Mas não lhe dão muito crédito, né? Não lhe dão muito crédito e logo assim, num primeiro momento recebem com alegria, mas depois cai no esquecimento e cada um continua a sua vida sem nenhum compromisso com aquilo que ouviu. O segundo personagem, o segundo cenário da história, ele fala daquelas sementes que caíram em meio às pedras, aos pedregulhos, e que não fincaram raízes, né? Então essas sementes, que é o Evangelho, que encontraram a terra do nosso coração, cheia de pedras, que são os orgulhos, o egoísmo, a falta de tempo para se dedicar às coisas de Deus, né? Quando elas começam tendo que produzir, a gente se deixa levar pelos compromissos da vida, pelos ataques da vida, ou pela perseguição à palavra, né? Quando alguém fala assim, poxa, mas você, em vez de estar preocupado com outras coisas, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em ser alguém na vida, está preocupado com as coisas de Deus que a gente nem sabe que existe, a gente acaba se deixando levar por isso, né? E não se dá conta do tesouro que a gente poderia ter em nossos corações e abre mão disso, né? E passa ao largo, deixando a palavra para depois. Depois ele fala das sementes que caíram nos espinheiros. E espinho é alguma coisa que incomoda, que nos testa a resistência, né? O espinho nos espeta e para ver qual é a nossa reação. Se a nossa reação é de covardia, se é de revolta, se é de se acomodar às espetadas que ele nos fornece, né? E Jesus deixa bem claro na parábola que esses espinheiros, esses espinhos, são as aflições da vida, são as provas que nós temos que suportar. E às vezes elas se fazem tão rudes, tão, a nosso ver, insuportáveis, intoleráveis, que a gente começa a ter aquilo que nós chamamos de crise de fé, né? A gente fala assim, será que vale a pena continuar seguindo? Pois que estou seguindo os ensinamentos de Deus, trazido por Jesus, esclarecido por Jesus, e agora mais claro ainda pela doutrina espírita, mas os sofrimentos continuam.
Os sofrimentos são acerbos demais para mim, são exacerbados. E a gente fica pensando, mas puxa, por que comigo? Aí a gente vê quanto vai o nosso egoísmo. Por que comigo? Se fossem com os outros, nós estaríamos mais satisfeitos, né? E por termos nos filiado ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, isso nos dá algum privilégio de estarmos, não estarmos listados na lista dos que têm débitos a pagar com a providência divina? Não. A nossa conversão, ela não apaga os erros que cometemos nessa e em outras vidas. Apenas a nossa conversão, apenas não, muito importante para nós, que a nossa conversão nos dá resistência, nos dá esclarecimento para seguirmos em frente, suportando as provas que normalmente são muito difíceis mesmo. Porque também muito difícil foi a nossa caminhada em outras vidas. Muito escabrosos são os nossos débitos, de forma que a corrigenda não vai se apresentar fácil, mas volto a repetir, também não será impossível, desde que a gente tenha um pouco de boa vontade. E os Espíritos dizem que estaria em nossas mãos modificarmos o máximo possível, mas bem poucos de nós faz vontade, faz uma vontade bem firme. A gente sempre deixa para depois, a gente sempre, quando vem algum sofrimento, a gente começa a choramingar, a se lamentar, a achar que o nosso sofrimento é maior do que todos os outros, quando na verdade não é assim. O sofrimento, ou a dor, melhor dizendo, já que o sofrimento, a gente pode ter a dor e pode não sofrer, não é isso? Ou a gente sofre até sem dor, né? Quantos de nós às vezes sofrem por um problema que nem aconteceu, mas a nossa expectativa de que venha a acontecer já nos causa algum tipo de sofrimento. Então a dor existe, são as provas que nós necessitamos, mas o sofrimento não. O sofrimento depende da nossa postura diante da dor. Eu posso optar em enfrentar sem sofrer, logicamente, passando pelos constrangimentos que a dor causa, mas sem cair em desespero, sem cair em revolta. Como diz lá bem o Evangelho, é o bem e o mal sofrer. Porque se nós sofremos mal, com revolta, com inconformação, é sinal que não estamos vencendo a prova. E a gente sempre gosta de repetir. Dentro da doutrina espírita, a compreensão que ela nos esclarece é de que prova que não foi bem cumprida é prova repetida. Vamos repetir em alguns momentos da nossa encarnação, mais para frente, a mesma prova que a gente não soube suportar naquele presente momento. E por fim, Jesus fala que essa semente produziu 100, 60 ou 30 por 1, deixando claro para todos nós que cada um produz na medida daquilo em que é capaz, né? Nós não vamos conseguir produzir a mesma coisa que o outro companheiro produz. E muitas das vezes a gente fica pensando, mas fulano passou por aquele sofrimento e passou bem, por que eu estou passando? Ele passou bem porque ele está num grau acima de nós, né? Ele já avançou e nós ainda não avançamos, né? Então é importante, né, a gente saber se nos preocuparmos demasiadamente quanto estamos produzindo. Mas, em primeiro lugar, vamos nos preocupar que estamos produzindo bem, né? Resumindo aquele capítulo, o mandamento que Jesus nos coloca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É fazendo a Ele tudo que nós gostaríamos de receber. É esse tipo de produção que Deus espera de nós e que nós já estamos aptos, esclarecidos, a ponto de poder dar a nossa produção, tá bom? Que Jesus continue conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Um abraço a todos.